Sobre o Ancelotti, tem um detalhe que as pessoas ignoram, né? Porque querem. O Real Madrid jogou contra o Atlético Bilbao. Depois pegou o Manchester City, né? Em casa. Entre um jogo e outro, o Carlo Ancelotti teve 9 dias. 9. E nesse intervalo, o City fez 2 jogos. Ainda assim foi 3-3, depois, uma semana depois, 1-1, né? E a vitória nos pênaltis. Ele teve 9 dias, gente, no meio da temporada europeia, para recuperar jogadores, para descansá-los. Então, nesse momento, é fácil ele falar isso do Rodrigo. Agora, se ele estivesse aqui jogando um jogo no meio de semana e um no fim de semana, direto, sem parar, inclusive perdendo jogadores na Copa América, ele falaria isso? Claro que não. Então, assim, beira a desonestidade intelectual utilizar esse argumento do Ancelotti, essa frase dele, num contexto totalmente diferente, pelas razões que eu acabei de expor, para tentar justificar o joga toda hora. E a história, a falácia, a mentira, a bizarrice de dizer Jesus não poupava. Não poupava o escambau, poupava sim. E não poupava mais porque não tinha a Copa do Brasil, então ele tinha todas as semanas de Copa do Brasil, ele tinha livres para recuperar jogador, treinar e tal, descansar, porque foi eliminado rapidamente. Né? Ele não ganhou outra psicoroa. Ele perdeu. Perdeu para o Atlético nos pênaltis do Maracanã, certo? Então, poupava-se. E não tinha as opções que o Flamengo passou a oferecer aos técnicos a partir de 2020, começando pelas exigências de contratação dele, Jorge Jesus, como Léo Pereira, Michael e outros. Para quem não se lembra, o zagueiro reserva do Flamengo em 2019 era Rodolfo. Os laterais eram Rodinei e René. O centroavante era Lincoln. O Renier tinha 17 anos. Pires da Morte. Até como centroavante. O volante era o Pires. O Berrio era o ponto direito. Qual desses jogadores hoje, se estivesse no Flamengo, poderia dar uma grande opção para o Tite? Mesmo 5 anos mais jovens, tá? Imagino que eles entrassem hoje, tomassem o soro da juventude, voltassem a ter a idade que tinham em 2019 e ficassem à disposição do Tite. Mesmo assim, o Rodolfo e o Berrio viviam com problema físico, né? Muitas vezes não estavam nem disponíveis. Então, como é que o Jorge Jesus ia fazer? Ele foi se virando com o que ele tinha, mas acabou a temporada. Aliás, essa informação, ele passou 2019 pedindo contratação. Sabia que não ia ter naquela hora, mas já pressionando para 2020 o tempo todo. Só conversar com as pessoas do Flamengo lá, o pessoal fala, pô, o português cobrava toda hora. O cacete, não tenho aqui um outro volante, eu preciso de um zagueiro, um homem veloz pelas pontas e tal. Porra, o tempo todo, cara. Não tá errado, não. Tava cobrando porque ele sabia que o Flamengo podia contratar e preparando o terreno para o ano seguinte. Mas o Flamengo formou esse grande elenco em 2019 com a contratação de ótimos jogadores titulares. E no ano seguinte contratou mais e mais. É normal. Eu acho que aí os dirigentes não cometeram nenhum erro grave. É uma montagem de um time. Leva um tempo, né? É isso. Então, assim, essas coisas são repetidas. Eu falei bem na desonestidade intelectual, gente. Tentando brigar com os fatos. Eu não acho um absurdo poupar jogador, não. Tem que poupar mesmo. Tem que usar todos os argumentos científicos. Seria um negacionismo negar isso. O que eu não entendo é poupar contra o Palmeiras. Tudo? Um time inteiro? Eu acho que é melhor poupar contra o Bolívar. Aqui não seria nem poupar, é usar uma outra estratégia. É isso que eu quero dizer. Até quero saber o que o André acha. Eu poderia ser uma grande lambança, mas se eu sou o Tite, eu meto o meio campo com 5, cara, e um cara na frente. E vou ficar com a bola. Eu não vou tentar retardar ao máximo esse jogo. Vou fazer cera, vou trocar passe para o lado, vou cozinhar o jogo, qualquer faltinha eu vou cair, vou custar levantar. Calma, o tempo todo calma. Não posso entrar na loucura dos bolivianos, cara. De correria, chuta, sabe? Vai só lembrar o Domenech quando for jogar contra o Del Valle lá em Quito. Os jogadores falaram para ele, professor, aqui é diferente, aqui não dá para jogar assim aberto. No segundo tempo ele mexeu no time e soltou o Flamengo, tomou de 5-0, gente. 5-0 no lombo. Que era aquela coisa que o Domenech achava que as derrotas de goleada faziam parte de um processo de construção de um time. Vai ter derrota de 5-0 lá na terra dele, lá no Barcelona, e ver o que acontece. Time grande não pode tomar de 5-0, gente, e impunemente. O time grande tomou de 5-0 é o caos, não pode ser. Você não pode aceitar isso. Acontece? Não pode acontecer. Se acontece, tem que ter uma grande discussão em função disso. E o Tite conhece a altitude, já esteve lá muitas vezes, com o Brasil, com o Corinthians, com outros clubes que comandou. Então, sabe muito bem como é que funciona.
O que eu questiono é a escolha desse jogo. Eu acho que o Flamengo tinha que pensar assim: o Palmeiras é no começo do campeonato. Eu vou me concentrar para estar o mais forte possível nessa partida. Porque uma vitória fora de casa contra o Palmeiras, ela tem um peso muito grande. Em tudo, em tudo. E pode pesar no final na classificação também. É só isso que eu questiono. Agora, é óbvio que tem que revezar os jogadores. É evidente. É absurdo que se discuta isso em 2024. Não, no país que os caras querem volta de papel, né? Você quer o quê? Isso é discussão até menor. Quarta-feira vai ser chuta-chuta e correria. O jogo do Bolívar é isso. Tudo bem, eles estão até com jogadores, né? Fizeram um investimento, não é só isso. Mas a essência, principalmente no início, é essa. É correria e chuta-chuta. E o Flamengo tem que estar preparado para isso. E uma das ideias seria essa mesmo: povoar o meio-campo e segurar a bola, deixa só o Bruno Henrique lá na frente e tenta encontrar uma solução, prendendo a bola principalmente. E tudo isso que o Mauro falou, fazendo cera, se for o caso, porque o empate é fundamental. Sair de lá com o empate, você encaminha a classificação. Lógico que vai ter que cumprir a obrigação de ganhar em casa e ganhar do Palestino lá, mas encaminha a classificação com o empate. Então, realmente, tem que se adequar ao contexto do jogo. Assim, só especulando. Vamos lá. Léo Ortiz e Fabrício Bruno nesse jogo. Vinha o Ayrton Lucas. Se o Gerson tiver condições, joga ou não joga? Eu estou pensando assim, jogadores que retêm mais a bola. Correm menos e fazem a bola correr mais. Pode formar um meio campo com Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, com mais um atacante. Então. Só que eu acho isso, é um jogo para você tentar colocar o seu ritmo. É difícil, hein? Porque os caras vão acelerar o tempo todo. Então você tem que estar com a bola. Você tem que estar com a bola. A bola tem que ser do Flamengo. O Tite tem um time que não tem nem 50% de posse de bola muitas vezes. Mas nesse jogo é um jogo para estar com a bola. Eu vejo dessa maneira. Porque você tem a bola, você dá o ritmo. Se deixar o time boliviano dar o ritmo lá, o Bolívar, e o Bolívar foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulu Bulu. Semana passada. A torcida lá está cuspindo a abelha africana. É sério, os caras estão numa crise lá danada. O pessoal pensa que só se pensa em Libertadores. Não, o cara está jogando no Campeonato Boliviano, o time mais caro do país. Esse Bulu Bulu é um dos times é o time de menor orçamento. E perderam lá. Perderam fora, empataram em casa 1-1 semana passada, quarta-feira. A torcida está furiosa. Deixa eu dar uma lida aqui no Superchat para a gente continuar falando de Flamengo e Bolívar. O Alexandro Alves falou aqui, ó. Parada técnica na altitude resolveria? Não teria que dar uma compensação de alguma forma? Não sei se parada técnica resolveria, né? Porque eu acho que a questão ali é o que... Enfim. O Botequim Bahia. Vejam todos os escanteios do jogo e observem quantas bolas o Everton saiu e pegou. Veja o Rossi se pegou alguma. O Everton pega todas as bolas aéreas. Cara, eu já falei, a gente discorda aqui. O Rossi foi muito bem nas bolas aéreas ontem. O Brioche, bom dia, turma. Atrasado, mas cheguei. Decepção com o jogo de ontem. Boa semana a todos. Obrigado, Brioche. Está sempre com a gente aqui. Grande abraço para você, tá? Deixa eu ver aqui a mensagem agora do nosso clube de vantagens, que daqui a pouquinho tem sorteio, hein, galera? Daqui a pouquinho tem sorteio de uma camisa oficial. O Rafael Peixoto, saudações bancada. Se o Flá tivesse exigido o direito de treinar na grama sintética nas vésperas, o jogo poderia ser transferido de local, já que o estádio estava disponível? Abraço de Campinas. Valeu, Rafael. A gente já falou sobre isso aqui, Rafael. A princípio, sim, né? Se a CBF não botasse, entre aspas, o galho dentro, né, o Flamengo poderia sim exigir. O Márcio Oliveira, bom dia a todos. O jogo Flamengo e Palmeiras na terceira rodada poderia ser mais na frente. O Abel na coletiva falou que é sorteio. Isso é verdade? Sorteio de jogos Brasileirão? Não tem sorteio não, né, Mauro? A tabela é definida pela CBF, né? Não existe sorteio em brasileiro, né? Nem tem como, né? Isso tem lá um programa lá que... Sortear 20 rodada? Isso tem um programa lá que eles utilizam para a confecção da tabela, mas o que até que trouxe informação foi o Ronaldo Ribeiro, eu não tinha visto. Eles colocaram certos jogos, confrontos pesados, mais no começo, para evitar que ocorresse durante a Copa América. Se foi isso, acho que a CBF acertou. Você imagina Flamengo e Palmeiras jogando durante a Copa América? Seria muito pior, né? Muitos desfalques de ambas as partes. Agora, tem a bizarrice diz o seguinte: a CBF faz isso porque o calendário dela é ruim e ela desfalca os times. É piada, isso aí é piada, né?
A intenção é boa, só que quem busca a solução é quem causa o problema, entendeu? Amenizar a besteira que fez, né? Essa é a verdade. O Vitor Fernando Guimarães, eu não questiono poupar, mas os critérios são, no mínimo, poucos claros. Se a questão é desempenho, o Pulgar tem caído de rendimento jogo após jogo e não é poupado. O Rodinei Machado, por mim, pelo aproveitamento, eu não priorizaria o jogo contra o Bolívar. A missão deveria ser classificar para as oitavas com segurança. Dá para conseguir, sem uma vitória improvável em La Paz. Já que ele o nosso amigo falou aqui, eu queria ter a tua opinião também, Mauro. O que você tem achado? Porque eu concordo com ele. Eu tenho visto o Pulgar cair de rendimento, mas você tem uma informação aqui para corroborar com isso, né? O Pulgar chegou a 11 jogos seguidos como titular do Flamengo. Então, ele é um cara que não está saindo. Ele está a 11 jogos como titular. Ele não está entrando nesse revezamento, pelo menos por enquanto. Mas também viu uma queda de rendimento no Pulgar, Mauro? Ele está jogando menos do que já jogou, mas isso vai acontecer. Nenhum jogador vai jogar bem a vida inteira sem parar. E o Pulgar, você não precisa fazer escolhas. Ele vai automaticamente ficar fora, que ele toma cartão pra caramba, uma hora vai estar suspenso. Nem precisa se preocupar. Ele vai tomar o cartão e vai ficar fora. É inevitável. Né? Uma hora ele toma o cartão, o terceiro, e fica fora. Porque uma informação que a gente trouxe em primeira mão agora no SBT, Esportes Rio, programa ao vivo, a gente conseguiu apurar o provável time do Flamengo e já adianto para vocês, é quase todo reserva. Apenas 3 titulares serão mantidos. Quais jogadores? Vou falar já no vídeo de agora. Eu vou começar falando da informação que eu trouxe ontem, envolvendo aí bastidores do Flamengo, sobre Cacau Cota, diretor de Relações Externas. Mais uma viagem para um jogo do Flamengo e mais uma vez ele cortado da lista. Já trouxe a informação para vocês a pedido do Departamento de Futebol. O Cacau Cota, ele perdeu força, está escanteado, entre aspas aí. A verdade é essa, está sem função. E isso tudo está acontecendo porque ele lançou uma candidatura a vereador do município do Rio de Janeiro, mas não alinhou com a diretoria, tendo em vista que Marcos Braz também é vereador. Então é muita coisa que acontece nos bastidores e isso acabou acontecendo com o Cacau Cota. Mas ele continua fora da viagem. Inclusive, galera, vou até contar uns bastidores aqui. Depois que a gente trouxe a informação, muita gente dentro do Flamengo veio, entre aspas, me elogiar pela coragem, pela postura, por ter apurado algo que estava acontecendo há muito tempo e que, na opinião deles, está prejudicando o Flamengo. Galera, a gente vai entrar aqui no túnel Marcelo Alencar, então não se preocupa aí com a imagem não, a gente vai dando aqui, a gente vai falando e é isso que importa. O que importa é a informação. Pois é, então o Cacau Cota, por conta desse, digamos aí, dessa guerra fria com o Marcos Braz, está escanteado, sem função. O Landim não vai tirar o Cacau Cota, entendendo que o Cacau Cota é uma peça importante no tabuleiro do Flamengo, na eleição do Flamengo desse ano. Então, muita coisa acontece aí nos bastidores e a gente traz para vocês. Vamos agora falar de campo e bola, porque o Flamengo vai ter muito desfalques para o jogo contra o Bolívar. Inclusive, vários jogadores não vão nem viajar para esse duelo. Enquanto a gente grava aqui, os jogadores estão a caminho do aeroporto para embarcar rumo a esse jogo, que será na altitude de quase 4.000 metros. Antes de mais nada, vamos trazer a informação oficial. O Flamengo divulgou que Alan e Léo Pereira, esses aí são os únicos que vão desfalcar o Flamengo por questão médica. O volante apresentou traços falcêmicos e isso prejudica a performance em altitude, enquanto o zagueiro Léo Pereira apresentou quadro viral. Essa situação do Alan aí é porque o Alan não teria condições de jogar na altitude. Falando no bom português, é isso. Ele não teria condições nenhuma de jogar na altitude, apresentou esses traços falcêmicos. E o Léo Pereira, quadro viral. Os outros atletas, Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro, ficarão fora da relação por decisão da comissão técnica em prol do planejamento da temporada. Cebolinha, com uma lesão muscular na panturrilha, também está fora desse jogo. Dito isso, galera, o provável Flamengo, segundo apuramos, isso não é o Flamengo que divulgou não, obviamente. Eu apurei e trouxe essa informação ao vivo lá no SBT. O provável Flamengo para pegar o Bolívar tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz,
Vitor Hugo e Bruno Henrique e Lohan no ataque. Vou repetir para vocês. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson de la Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. É isso mesmo. Então vamos lá, galera. Informações dadas, agora eu quero dar a minha opinião. É o seguinte, eu não sou contra poupar, não. Todo mundo que me acompanha aqui sabe muito bem disso. Eu acho que tem que seguir a linha assim de poupar em determinados jogos. Você tem que escutar o departamento médico, a equipe de fisiologia. Isso é extremamente importante. A minha crítica ao Tite, comissão técnica, diretoria, é em relação ao planejamento. Vocês acabaram de ouvir aí que jogadores não vão viajar por conta do planejamento. O Pedro, por exemplo, que foi poupado contra o Palmeiras, entrou apenas no segundo tempo por questões clínicas e médicas, não vai nem viajar. Não vai nem viajar. Então, que planejamento é esse? Para os dois principais jogos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, não vai ter os principais jogadores. E aí, na final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, tem um time inteiro. No jogo contra o São Paulo, dentro de casa, o São Paulo, entre aspas, morto, destruído, abalado, com um treinador que sabia que ia ser demitido na beira do gramado, é o time inteiro. Por que isso? Qual é a razão disso? Que planejamento é esse? Alguém está errando nesse planejamento, porque não dá para priorizar torneio estadual, sendo que o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida por 3-0, bota no segundo jogo, botou todo mundo. Gente, vou pegar um exemplo, o Grêmio joga hoje na Libertadores, é o jogo de vida ou morte pro Grêmio, sabe por quê? Porque eles priorizaram o campeonato, a final do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo da Libertadores, o Renato Gaúcho nem viajou com a delegação, o técnico nem viajou, até o técnico foi poupado. Que planejamento é esse? Então eu acho que o Flamengo errou no planejamento, sim, porque se perder pro Bolívar fora de casa, vai complicar a vida do Flamengo no grupo. Eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de passar na liderança desse grupo E. Se não passar, para mim, é algo inesperado. Embora eu acho que eu defendo a ideia de que o Bolívar não é só altitude. Bolívar é um time muito bem treinado, ajustado. Mas o Flamengo, com o investimento que tem, tem a obrigação de passar em primeiro. Esse time que eu acabei de falar tem condições de vencer um Bolívar lá, claro que tem. Mas, obviamente, que as chances do Flamengo com o time principal seria muito maiores. Salve, nação rubro-negra! Nação, vocês poupariam quase o time inteiro do Flamengo para jogar na altitude e num jogo decisivo desse aí, importante desse, pela Copa Libertadores da América? Deixa aqui nos comentários sua opinião e também deixa aqui nos comentários seu palpite para o jogo de amanhã. Tá beleza, nação rubro-negra? Nação rubro-negra, até as próximas notícias do Flamengo.